Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Olá! Hoje a gente vai falar sobre a ferramenta Erros na Prática. Já acabei falando um pouquinho sobre isso também no outro vídeo, mas eu achei que valia trazer também outras perspectivas em relação a isso. E a minha primeira pergunta começa com algo que eu percebi em mim mesma, que mudou muito desde que eu tenho começado a trabalhar e tentar aplicar essa teoria, essa educação respeitosa. Você já parou pra pensar? Quando você erra, você consegue rir de você mesma? Se alguma coisa acontece que você não estava planejando, não era do jeito que você queria, você consegue rir? Você leve, rir, dá risada? Meu Deus, olha só o que eu fiz. Que coisa mais estranha, por que eu fui fazer isso? Mas de um jeito leve. Então eu vou contar pra vocês que eu não conseguia. Até agora ainda, é lógico, eu tô em processo, né? Estamos todos. Mas até agora, essa questão dos erros, assim, pra mim é muito difícil. Eu não aceito direito os meus erros, eu continuo tendo dificuldade para aceitar os erros dos outros, porque uma coisa não existe sem a outra. É ilusão nossa achar que a gente vai tratar outra pessoa com algo que a gente não tem para dar nem pra gente mesmo. E aí, esses dias, eu tava... Normalmente, quando eu erro, mas assim, gente, coisa besta. Tipo, era pra salvar o arquivo, eu fechei. Eu já dou uma bufada. Era pra, sei lá, abrir a gaveta e eu abri a outra gaveta e não a que eu queria. Já... São pequenas coisas, mas é aí que a gente percebe que eu pelo menos percebo muito claramente que eu tenho muita dificuldade em lidar com erros. Muita frustração, assim, né? Erros e frustração, assim, algo que acontece de um jeito que não era exatamente o que eu queria ou esperava. E aí eu fui andar esses dias na floresta e eu tava querendo chegar no lugar. Eu tinha muito claro onde eu queria chegar. E eu me perdi, mas assim, me perdi bem bonito. Eu não tinha noção de onde eu tava. E foi, acho que uma das primeiras vezes que eu lembro de rir alto, assim, tipo, leve, rir. De ter me perdido, de ter pegado o caminho errado, de ter errado. E me chamou muito a atenção, especialmente porque já era bem nessa época que eu já tava fazendo os textos aqui pra gravar os vídeos. E me chamou a atenção falar disso, assim, né? A gente esquece, especialmente com as nossas crianças, assim, a gente esquece. A gente chega nesse mundo sem saber fazer nada. Nada. A gente não sabe virar o pescoço, a gente não sabe mastigar, a gente não sabe levantar, andar, pegar o garfo. A gente não sabe fazer coisas que hoje são tão básicas. Tudo a gente tem que aprender. E para aprender a gente vai errar muito. E esse é um processo natural de tentar, errar, ajustar a rota, tentar de novo, errar de novo, ajustar a rota. É um processo natural de aprendizagem. E a gente esquece disso. E se a gente... o que tem me ajudado muito na aplicação dessa ferramenta é primeiro lembrar disso, aceitar o erro como parte do processo e não como uma falha minha, porque eu tenho muita tendência de ver esse erro como falha, né? E não como oportunidade. E a disciplina positiva nos provoca ou nos chama para olhar o erro como uma oportunidade. Igual os japoneses faziam lá no processo de qualidade total, sei lá o nome que era aquilo. Então, quando uma criança tá aprendendo a andar, né? Vou dar um exemplo. E tem isso, né? O quanto que quando a gente tenta ajudar a criança, a gente atropela o processo dela. E às vezes causa algo que é ainda pior, eu acho, do que o só não aceitar o erro. A gente faz a criança achar e entender que a gente tá ajudando e interferindo porque no fundo ela não é capaz. E aí a gente entra numa outra roda, que é a roda da criança deixar de acreditar em si, de baixa autoestima, de não se achar capaz. Quando eu tava lá grávida da Júlia ainda,
eu li um livro que chamava Elevating Child Care, da Janet Lansbury. Eu nem sei, assim, se ela é, tipo, oficialmente considerada da disciplina positiva, mas foi a primeira vez que eu tive contato com essa ideia dessa educação respeitosa. E ela dava um exemplo lá, 2 exemplos que eu nunca vou esquecer. Ela dava o exemplo de quando a criança está aprendendo a andar. Então, até que a criança aprenda a andar, a criança levanta e dá o passo, um passo cai, dá outro passo cai, levanta de novo, dá outro passo cai, levanta de novo, dá outro. Ela erra milhões de vezes. E muitas vezes nós, pais, na ânsia de ajudar a criança, a gente ajuda ela a ficar em pé. E isso, gente, isso leva lá no fundo a criança para esse não acreditar que ela é capaz. A criança humana, ou, né, como diz a Eliana, o filhote humano, ele é capaz de aprender a andar. Se não tiver nenhum problema sério, ele vai aprender a andar. Cada um vai se desenvolver no seu tempo. Cada um vai ter que cair, errar e tentar de novo quantas vezes for necessário. Mas a gente atrapalhar esse processo, a gente interferir nesse processo tentando ajudar, acaba atrapalhando. Porque a gente gera na criança exatamente essa questão, eu não consigo. E a gente se coloca como pais nesse lugar de que eu te ajudo, eu estou aqui para fazer por você. E não é para isso que a gente tá aqui, a gente não tá aqui para fazer para ninguém. A gente tá aqui para ser margem, para ser caminho, para estar ali do lado, né? Não para estar carregando a criança nos aprendizados pelos quais ela precisa passar. E outro exemplo que ela deu foi as crianças maiores, então às vezes estão tentando abrir um vidro, né? Tem um brinquedo dentro do vidro e tá tentando abrir o vidro. E a gente vai lá, tira da mão da criança e abre pra ela. Gente, eu tô falando isso, esse exemplo me marcou antes da Júlia nascer. Mas quantas vezes eu já me peguei com esse ímpeto de ir lá? E é por isso que é importante a gente ter consciência, porque aí na hora você vai lembrar, opa, deixa a criança tentar. Deixa a criança tentar e se frustrar e aprender a lidar com a frustração de não conseguir fazer algo. E ter o ímpeto, a vontade, aquela vontade que vem de dentro, de continuar, de se manter firme perante as frustrações, os erros e os percalços da vida. Isso é essencial para a vida inteira e isso a gente aprende criança. Beleza, não é que você nunca mais vai poder aprender, né? Eu já falei, eu acredito que o bonde passa mais de uma vez, ok? Você vai ter outras oportunidades de aprender isso. Mas quanto mais cedo você aprender isso, melhor, né? E nós, pais, quando a gente tira a jarra da mão da criança e abre pra ela, a gente dá esse recado, queira a gente ou não. A gente dá o recado de que a gente não acredita que ela é capaz. Talvez a gente realmente não acredite. É por isso que a gente vai lá e faz. E aí o quanto que a gente também tem que trabalhar isso na gente, né? E também de aceitar, de ver a criança lá sofrer um pouquinho pra conseguir o que ela quer, tá tudo bem. Lógico, não tô falando de nada, assim, essencial à vida, né? Nem nada perigoso, lógico. Mas, assim, dentro das atividades normais da casa, o quanto que a gente também precisa ser um pouquinho mais resiliente em aceitar esses erros e aceitar essas dificuldades, né? Então, assim, a gente tem muito também que lidar com o nosso entendimento e a nossa expectativa do que é o desenvolvimento das crianças, pra gente evitar se frustrar. E pior, muitas vezes, na nossa frustração ao não conseguir lidar com o erro da criança, a gente começa a rotular a criança, né? Então, aí vem aquelas coisas assim, que vem a gente nem sabe de onde, né? Ai, preguiçosa... não sabe fazer, não tem muita coordenação, ela... Gente, a gente fala isso, às vezes, sem perceber. E eu acho que a gente tem que estar muito, assim, atento e consciente, porque é nessas horas que, sem querer, a gente acaba repetindo padrões, repetindo o que a gente escutou. Uma criança, por exemplo, de 3 anos, né, que tá lá fazendo birra, gritando, tipo... Ela tá com um brinquedo na mão, você fala, tá na hora de guardar o brinquedo. Ela não guarda, né? Então a gente fala, relembra, age. Ok, eu realmente preciso guardar esse brinquedo agora. Você vai, guarda o brinquedo pra criança, colocando um limite claro. E ela não consegue lidar com essa frustração e começa a gritar, espernear e vira aquele fuzuê só por causa, entre aspas, só por causa de um brinquedo.
A gente não consegue entender isso. Nós adultos, não conseguimos. Mas é uma expectativa totalmente infundada que a gente acredite que aquela criança de 3 anos consiga lidar com essa frustração. E muitas vezes, o que acontece? A gente acaba, sem querer, rotulando a criança. E aí a gente fala assim para aquela criança que tá ali gritando no chão porque não tá conseguindo lidar com uma frustração. A gente fala, ai, é birrento mesmo. Nossa, mas você é muito birrento. Nossa, é difícil, hein? Difícil lidar. Quantas vezes a gente faz isso, gente, sem querer? E o que a gente precisa lembrar é que a criança de primeiro setênio, ela não consegue ainda separar e filtrar o que ela recebe. Ela é uma esponjinha. Tudo que passa por nós chega para ela. Ela não tem filtro e ela enxerga o mundo através do nosso olhar, através de quem nós somos, né? Então, uma coisa que eu acho bem importante lembrar, eu tô dando o exemplo aqui do rótulo não muito legal, né? Mas a gente também pode ter aqueles rótulos que a gente acha que são legais, tipo, ai, ela é muito boazinha, ela é uma gracinha, ela é isso, ela é aquilo. E a gente tem que lembrar, acho que isso é até um tema à parte, mas a gente tem que lembrar que a criança vai se enxergar através dos nossos olhos. E ela vai entender que o que a gente fala é verdade, ela vai assumir aquilo como verdade. E o perigo é que muitas vezes, quando a gente rotula, e aí voltando no tema, né? Quando a gente rotula, especialmente porque nós não temos a condição e a capacidade de lidar com o fato de que o erro da criança é normal, a gente rotula, a criança passa a acreditar que ela realmente é aquilo, preguiçosa, descoordenada, distraída, não atenta, clumsy, como chama isso? Enfim. Mas aí a criança começa a ela mesma acreditar naquilo. E quando ela acredita naquilo, quando a gente põe a carapuça que deram pra gente, inconscientemente a gente passa a ter comportamentos que vão confirmar aquela imagem que os nossos cuidadores falaram que a gente tinha, ou que a gente era. Tá, então isso, depois acho que vale só falar disso, assim, mas só um parênteses aqui nessa ferramenta erros, olhando pra prática, porque eu percebo na minha prática, nas conversas que eu tenho com algumas mães também, o quanto que às vezes a gente, sem querer, por não aceitar, por não conseguir lidar com os erros dos nossos filhos, a gente vai para esse lugar de dar nome às coisas, mas o nome que a gente dá tá sendo um rótulo que a gente tá colocando. E aí, né, sempre tem a turma do mas não pode falar nada, não pode falar isso por causa disso, não pode falar aquilo por causa daquilo. A gente tem que entender que se a gente quer um mundo diferente, a gente precisa fazer diferente. Fazer diferente passa, sim, por a gente aprender a fazer novas coisas, né? Por a gente desaprender o que nos foi ensinado a vida inteira para poder fazer novo, de verdade, né? E é isso que a gente tem que lembrar, assim. Então, criar filhos de forma respeitosa é um processo que precisa ser consciente, é um processo que precisa ser ativo o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro a gente tem que desconstruir crenças e verdades nas quais a gente acreditou a vida inteira, mas que não trazem nada de bom, ou que não trazem essas habilidades de longo prazo que a gente precisa que as crianças tenham para que a gente consiga mudar o mundo. E eu acredito muito nessa potência, eu acredito muito que pra gente ter um mundo diferente, a gente tem que criar crianças diferentes. E pra isso a gente tem que mudar nós mesmos. E é assim que o mundo muda. É um a um, é gotinha por gotinha que faz o oceano, entendeu? Enfim, então pensa nisso, tenta prestar atenção quando você tá praticando essa ferramenta, o que pega pra você, aonde tá. Usa também essa ferramenta de erros para você mesmo aprender a aplicar, aprender a treinar, aprender a aceitar quando erra, né? Também tem todo aquele tema da culpa materna, o quanto a gente daí faz errado, aí se sente mal, daí, oh meu Deus, eu sou péssima mãe. Isso tudo é não saber entender e aceitar que os erros fazem parte do processo como um todo.
E se você quiser compartilhar comigo a sua experiência, se você quiser me contar alguma coisa, por favor, manda um direct, me manda uma mensagem no Instagram, @anaflamarques com Z, que eu vou adorar escutar também o relato de vocês.